fazendo? Pronto, agora está gravando, agora vai de qualquer jeito, eu não paro a gravação. Então, a aula passada que nós estávamos conversando, eu mostrei o código, né, da programação em rede, utilizando o modelo de programação, né, os sockets. Na aula passada nós falamos do histórico e do socket, algumas características primitivas, e na aula passada a gente finalizou apresentando o código do cliente e o código do servidor. Eu deixei como desafio para vocês a implementação, né, um servidor para calcular o fatorial, é um exercício de reforço de aprendizado, espero que tenham feito, porque na hora que a gente põe a mão na massa, que começa a aparecer alguns probleminhas, e resolver esses probleminhas que nos geram uma musculatura, né, intelectual para poder resolver problemas mais complexos. Já adianto que esse código, vocês repararam, que não tem nenhum tratamento de exceção, né? nenhum try exception. Né? E aí, sempre que a gente estiver trabalhando ao desenvolver nossos programas, né, profissionais, né, que vão, de fato, estar lá no meio de no ambiente de produção, né, já, enfim, a gente tem que se preocupar com try exceptions, tá? Principalmente quando a gente vai trabalhar com entrada e saída, porque aí tem inúmeros problemas que podem acontecer quando a gente trabalha com entrada e saída. E sockets, né, ele é considerado um canal de entrada e saída. Inclusive, uma analogia, tá? Sócrates nasceu com uma analogia com as operações de leitura e escrita de arquivo. Então, quem já tem alguma programação, tem uma noção de programação em Python para manipular, né, arquivos, né, entrada e saída, vai ver que Socket tem essa mesma filosofia, tá? Inclusive, para o sistema operacional, né, é uma entrada de I/O, né, entrada e saída, né, rede. Então, preocupem sempre com try exception, né, quando você vai criar uma conexão, né, veja, existem inúmeros problemas de você poder criar uma conexão. Um dos problemas é você não ter permissão. Isso vai gerar uma exceção. O outro problema é o sistema operacional, por algum motivo, não tem capacidade. Então, pode gerar uma exceção. Eu vou enviar algo, mesma coisa, né? Pode ser o sistema está com algum problema que pode gerar um erro, né? Uma exceção. Então, e aí, uma vez que uma exceção ela é gerada, o teu programa é abortado, né? Então, a gente precisa gerenciar isso daí. Então, lembre-se, sempre try exception, tá? Eu tenho, depois vocês me cobrem, né? Recentemente eu dei um curso de Python para EAD, de Python, aí eu abordei try exception, fiz algumas aulas, depois quem quiser eu passo para vocês. Mas, enfim, a aula de hoje, né, dentre as inúmeras coisas que nós vamos ver, né, continuar o estudo da camada de transporte, nós vamos estudar aqui, dar continuidade aí e ver o do TCP, né? A gente viu do UDP, agora a gente vai ver do TCP. Então, a gente vai estudar profundamente o protocolo TCP, né? Estudar em detalhes, mas aqui antes de ver a implementação de sockets utilizando o TCP, só uma das características do TCP, né? Chamando a atenção aqui, ressaltando algumas características do protocolo TCP, né? E orientado à conexão, essa é uma das grandes diferenças com o UDP, ele é confiável, então o protocolo se preocupa com a entrega, né, confiável dos dados, né? E eu sempre falo isso para vocês, confiabilidade é um termo muito amplo, né? Mas aqui, quando a gente fala em redes de computadores, em protocolo, porque TCP, né, é um protocolo, a confiança, ela é o processo, né, do protocolo reconhecer as mensagens, né? Então, quem manda tem a certeza se uma mensagem foi recebida ou não. Isso é o nível de confiabilidade, tá? Exemplos de serviços que usam o TCP, a web, né, o HTTP, né, o e-mail, e canais de controle de mídia, né? Canais de controle.
Canais de controle de mídia são esses canais responsáveis por iniciar um vídeo, dar um pause, voltar, pegar o próximo vídeo. Que é as aplicações multimídia, né, o próprio nome fala multimídia, geralmente você tem o canal de áudio, o canal de vídeo, o áudio e o vídeo podem estar no mesmo canal, mas também podem estar em canais separados, e o canal de controle, né? Inclusive, a aplicação hoje, né, que a gente está utilizando aqui, o Google Meet, ele é baseado no HTTP, que é consequentemente, no protocolo TCP. Mas vocês também vão lembrar que na aula passada eu falei, o Google Meet também utiliza o DP, né? Aí fala, pô, o DP ou o TCP, qual dos dois que estão certos? Aí a gente entra na classe de aplicações multimídia. Então, o vídeo vai para o DP e o controle e algumas outras coisitas vai pelo protocolo TCP, tá? Então, ao desenvolver uma aplicação, a gente não opta por as nossas decisões não são radicais. Eu vou utilizar a TCP porque ele é melhor em tudo, ou o DP porque ele é mais rápido, então ele vai ser melhor. Não, a gente, dependendo do nosso serviço, a gente vai utilizar um ou outro protocolo, né, ou os dois, né. Então, aqui, veja que nessa imagem aqui, a gente tem um diagrama, né, que seria um diagrama próximo ao diagrama de sequência, e que a gente vai mostrar aqui a sequência dos dois lados, né, e as primitivas, né. Então, do lado aqui, perceba que o servidor, né, ele está mais alto aqui, porque isso aqui representa que ele inicialmente, né, ele foi executado primeiro, né, por isso que aqui esse diagrama, o tempo passa de cima para baixo, né. Então, nesse diagrama, a gente está representando aqui em cima as primeiras coisas e as últimas coisas estão aqui embaixo, né? Então, é a linha do tempo, né? Então, o servidor, primeira coisa, ele tem que criar um socket, né? Que é o canal de comunicação. Depois, o servidor vai fazer o bind, então ele vai associar um programa, né? Ele a uma porta. Depois ele vai no listen, e aqui que é uma chamada bloqueante. Então, nesse momento, o servidor ele vai ficar bloqueado, aguardando uma conexão. Então, do outro lado da tela, aqui do lado direito, nós temos o cliente, que ele vai criar um socket, e ele só pode fazer o connect, né, quando... não está aparecendo... não está aparecendo o mouse para vocês aí, né? Agora apareceu o mouse. Pronto. O connect aqui, o cliente só vai poder executar o connect quando o servidor estiver no listen. Quando essa conexão chegar no servidor, o servidor ele vai ser desbloqueado, então ele vai sair, né, do estado de listen, vai, né, chamar a primitiva aqui, a accept. O accept vai analisar esse pedido de conexão. E aí ele pode aceitar ou não. Nesse caso aqui, ele está considerando que ele aceitou a conexão. Após a conexão ser aceita, o cliente... Então, veja que esse connect aqui também ele é bloqueante. Então, quando o cliente chama o connect, ele vai ficar aguardando, né, uma resposta do servidor, que vai ser aceito ou não. Se for aceito, ele vai enviar uma mensagem, né, um send. Se esse cara está enviando o send, do outro lado tem que estar aguardando. Do outro lado tem que ter executado a primitiva receive. Depois, o servidor de receber uma mensagem, ele vai processar alguma coisa e vai enviar uma resposta. Então, é a primitiva send. Se o servidor está enviando alguma coisa, o cliente do outro lado tem que estar receive. Depois que o cliente receber a mensagem, ele não tem mais nada que vai fazer, ele vai close. Close o quê? Ele vai fechar essa conexão, vai encerrar o socket. Então, ele vai liberar todos os recursos alocados para essa conexão. O servidor, depois, né, do send, ele vai ficar aqui no receive, né, aguardando a
encerramento da conexão e depois ele fechar, né? Então, aqui que eu queria chamar muita atenção para vocês, né? Quando a gente vai desenvolver o código, a gente tem que se preocupar com essa relação entre o cliente e o servidor no nosso código. Então, depois do servidor fazer o accept, se ele fizer um send e o cliente vai fazer um send, os dois vai gerar uma falha na comunicação. E veja que isso aqui, o problema não é no Python, o problema não é na primitiva, o problema é que você colocou errado, você não respeitou uma ordem, né, lógica, que se alguém faz o send, o outro lado tem que estar receive, né? Então, isso é uma coisa muito importante para chamar a atenção, tá? Então, você não sai colocando send e receive do jeito que você quer. Receive ele vai receber. Não, ele vai receber se alguém mandar. O outro lado, você está preocupado no seu código de mandar. Então, existe uma coordenação entre o seu código, tá? Isso, na última aula eu até comentei com vocês que se essa coordenação não tiver no tempo de implementação projetada, né, pensada e projetada, o seu programa vai ter falha. Tá? E a falha aí não está no sistema operacional, não está na linguagem de programação, está no seu código, você codificou algo incorretamente. E esse tipo de erro é o erro mais difícil de ser detectado, porque ele não é um erro sintático, ele não é um erro, não vai dar erro de compilação, né? O Python não é compilado, mas na hora de você interpretar o comando, não tem erro. Não tem um erro sintático, mas é um erro lógico. E aí você perceber isso é difícil. Principalmente quando aqui no código que ele é pequeno, a gente consegue perceber se essas primitivas aqui estão sincronizadas ou não, mas pense num código de 100, de 1000 ou de milhares de linhas, né? Então tem que ser muito bem projetado. Então aqui a gente tem um cliente, né? Vou parar um pouquinho aqui para dar um zoom, para vocês darem uma olhada e ver se vocês aí começam a ver a diferença aí, né, do DP, da implementação do DP, e aí dá uma olhadinha, ver se vocês percebem alguma coisa, algo novo que apareceu aí. Tem um for, né? Porque agora ele vai mandar uma sequência de mensagens, em vez de uma única mensagem, ele vai mandar 10 mensagens, né? Por isso que tem esse for. Tem o send all, né? Que seria o método para escrever, né? A primitiva write, que é para escrever, mas tem a mesma finalidade, né? Que é enviar. Mas tem uma coisa interessante, que lembre-se que no DP, quando o cliente queria enviar, ele simplesmente cria o socket, depois faz um send. Então, vamos voltar aqui para vocês perceberem que o cliente aqui, ó, agora a gente está olhando o UDP. Então, ele cria um socket e depois o send. Ele envia. Então, isso é uma característica do UDP, não existe conexão. Agora, se a gente olhar no cliente TCP, existe uma conexão. Antes dele enviar alguma coisa, ele tem que fazer o connect, porque é orientado à conexão, tá bom? Aqui, novamente, para deixar o código bem simples, eu não coloquei nenhum controle de exceção, nenhum try exception, tá? Mas, na vida real, né, vocês fazendo código mais maduro, né, mais resiliente, né, vocês precisam ter o try exceptions. Fazer uma pergunta. Sempre que a gente abre um socket, a gente tem que fechar, ó.
servidor, né, ele cria um socket, e esse close ele fecha um socket, né, que é um recurso de entrada e saída, né. O socket ele cria, né, o cliente cria um socket, ele precisa criar esse socket, e ele também precisa dar o close do socket. Pergunta, por que que nesse código não tem, eu não fecho, não dou close no socket? Alguém sabe por quê? Hein? Hein, senhor Alisson? Ana Paula? Ana Beatriz? Senhor Breno? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Vocês repararam que não tem, mas tinha que ter, tá? Tinha que ter um close aqui, ó. Tinha que ter um close. Tinha que ter um close aqui, ó. Tem que ter. Professor, se eu não pôr o close, o que que acontece? O close, ele obriga o sistema operacional a fechar uma conexão, então ele liberar os recursos. Quando eu não coloco o close, o próprio Python ele tem o garbage collection, né, a coleção de lixo. Ele vai limpar, né, ele vai liberar memória, mas muitas das vezes ele só vai liberar a memória quando alguém, né, quando faltar memória, né? Então, o close ele meio que força a liberação de memória. Então, aqui o ideal seria socket, você vai utilizar o teu objeto aqui, né? Client socket, que é o teu objeto, ponto close. Aí ele vai fechar uma conexão. No servidor também, né? Aqui seria server sock ponto close. Ele ia fechar a conexão. Aqui, esse with aqui, né? Ele é um comando do Python que quando a linha de execução sair do if, ele automaticamente fecha esse objeto aqui, que é um socket. Ele chama o close, tá? Então a gente utiliza muito isso, o if, né? Quando a gente vai trabalhar com entrada e saída de arquivos, né? Então você coloca lá open, tal, né? Arquivo, você abre, e sempre que a linha de execução sair fora desse bloco, o if, ele automaticamente fecha, chama o método close. Tá? Então, aqui é o cliente, o que nós já falamos, né? Então, uma característica, se olhar para esse código e falar, esse código é de um protocolo orientado à conexão, sem conexão? A conexão, porque tem um connect, tá bom? Então, no início dele, né, vai importar o pacote socket, e aqui a gente tem duas variáveis, né, onde que vai a gente setar o IP, e a gente vai setar o número da porta, né? Então, esse host aqui é o IP do servidor que eu quero conectar. Tá? Então, nessa máquina aqui, né, desse endereço IP, precisa ter um servidor rodando e escutando nessa porta 65.434, né? Então, é aquela figura anterior que mostra que o servidor deveria estar executando primeiro, tem que estar executando primeiro. Esse socket, né, ponto socket, né, que é um método para criar um socket, e a gente tem os parâmetros. Muito parecido com os parâmetros parecidos com o que a gente viu na aula passada, né? Esse primeiro parâmetro, ele diz que a gente quer utilizar a arquitetura TCP/IP, né? Porque a gente está falando que a gente quer utilizar o formato do endereço da internet, address format, né, da internet, e aqui é a diferença, né? Aqui é importante. Então, no modelo de programação do socket, quando a gente cria um socket, a gente vai dizer se aquele socket, qual protocolo que a gente vai utilizar. Aquele socket, né, está baseado em qual protocolo. É um ponto importante. Se eu vou utilizar mais de um protocolo, eu tenho que criar mais de um socket.
Então, é uma relação unidirecional, o socket, né? Então, aqui eu estou dizendo que eu vou utilizar o TCP. Né? E aqui no Python, né, esse parâmetro, né, associado ao protocolo TCP chamado SOCStream, né? Stream, tá? Que é um nome meio assim, é um nome não muito legal, porque stream, né, TCP não é stream, né? Não é o conceito de transmissão de streaming, né? Porque tanto o DP quanto o TCP, a gente vai transmitir unidades de dados, ou datagramas ou segmentos. Mas são unidades. Toda unidade ela tem um tamanho, ela inicia e finaliza, né? É um pacote, né? É um pacotinho, né? E agora streaming não, né? Streaming é um tipo de conexão onde que há um fluxo contínuo de dados. Então não faz sentido esse conceito de pacotes, né? Em streaming. Tá bom? Então, aqui, esse socket, né, que ele é criado, ele é atribuído a esse objeto S, né? Então, por isso que aqui faz S-Connect. Então, na conexão, que a gente vai dizer quem, né, qual host que a gente quer conectar e qual porta que a gente quer conectar, né? Veja que é um único parâmetro, mas esse parâmetro é uma tupla, né? Então, por isso que tem dois, abre, né, parênteses aqui, né, duas vezes, né, porque é um parâmetro, mas esse parâmetro é uma tupla. Então, uma vez que essa conexão ela é estabelecida, então o connect ele vai criar uma conexão. Pode acontecer que nessa máquina, que essa máquina não existe, né, que nesse caso vai existir, porque a gente já sabe que 127.0.0.1 é a própria máquina, então essa máquina existe, né? Mas se fosse um endereço IP diferente, poderia ser o endereço IP de uma máquina que não existe. Então, ela não, se ela não existisse, não teria como fazer uma conexão. E também, essa aqui é a porta da aplicação, né? Uma aplicação está rodando sobre essa porta, ou seja, tem uma aplicação que negociou com o sistema operacional e fez um acordo que todo segmento que chegasse destinado a 65.432 vai ser encaminhado para ela, né? Essa porta, ela é um número, né, de 16 bits, então vai de 0 até 65.535. Então, depois que essa conexão ela é estabelecida, por que eu coloquei esse for aqui? Porque eu quero chamar a atenção de vocês que uma vez que a conexão ela é estabelecida, eu posso enviar e receber várias mensagens nessa mesma conexão. Então, eu não preciso criar conexões para cada mensagem que eu quero enviar, tá bom? Então, isso é uma das características de uma conexão. A conexão ela é estabelecida, então se cria-se um canal de comunicação e dentro desse canal de comunicação eu posso enviar quantas mensagens eu quiser. Então, é isso que ele faz, né? Então, send all, né, ele vai enviar uma mensagem. Esse Bzinho aqui, ele tem a mesma finalidade daquele método encode, né? Porque aqui não criei uma variável hello world, né? Se eu tivesse criado uma variável, a gente sabe que, na verdade, essa variável, eu estou chamando de variável, mas quando eu atribuo uma string, né, para uma variável, na verdade, essa variável vai ser um objeto que tem propriedades e tem métodos, e a gente não pode passar um objeto para esse método, send. A gente tem que transformar em texto, em bytes, né? O B vai ter em bytes, né? Porque são caracteres onde cada caractere é um byte, né? Utilizando o código ASCII. Entendeu? E esse processo de transformar um objeto... bom, depois eu falo sobre esse processo de serialização, mas aqui... então, por isso que tem essa letrinha B, tá? Então, os mais desapercebidos aí, os que estão provavelmente não prestando atenção agora, ao send all e colocar só aspas, né, porque string em Python você pode criar com aspas, aspas duplas, aspas simples, aspas duplas, aspas triplas, né, que aí tem quando a gente quer inserir uma aspa dentro de uma aspa, né, coloca as aspas triplas e papapá. E, então, veja bem, se você esquecesse essa letrinha B aqui, essa ingênua, simplória, quase imperceptível letrinha B, vai dar erro. Na hora que for executar
esse método aqui vai gerar um exception. Então, veja bem, esse Bzinho aqui não é erro de digitação, tá? Vai transformar esse objeto string em um texto. Depois de send, o receive, né? Eu expliquei isso para vocês, que isso aqui é o buffer, né? Que já é pré-alocado. Para quando a mensagem chegar, já tem a casinha dela para ela ir lá dormir, ficar tranquilinha, né? Se não tiver, não tem problema. Se a mensagem for maior do que 1024, não vai perder nada, e simplesmente vai precisar alocar em tempo real o espaço. Então, essa mensagem que ele recebe é em data, né? Vai colocar nessa variável data, e aqui ele vai escrever a data. Beleza? O data, né? Data aqui é data, né? Dados, né? Tradução seria dados. Belezinha? Entenderam? Posso continuar? Temos uma mensagem. O Anderson Oliveira, lá da casa dele, está perguntando o SOC Datagram. O que é exatamente o SOC Datagram? Esse é uma constante, né? É uma constante, ele tem um valor numérico, que eu não sei de cabeça, né? É um valor, é uma constante, é um valor numérico, que ele é utilizado pelo método socket para ele saber se ele vai criar um socket baseado no protocolo UDP ou TCP. O datagram, dgram, que a gente viu lá no outro cliente, né, o cliente UDP, o dgram significa UDP. E o socket stream significa TCP. Então, esse socket da dgram é uma constante que representa o valor, né, que tem um valor numérico que representa o protocolo TCP. Aí vocês me perguntam, por que não é socket.tcp, né? Socket TCP? Não sei. Eu acho que seria mais inteligente, né, ter utilizado TCP. Eu não sei por que eles utilizaram stream. Mas entenda esse stream aí como TCP, tá? Então, quando cria provavelmente o pessoal do projeto lá era só engenheiros, né? Não tinha nenhum professor. Apesar que foi criado dentro da universidade, né? Se eu não estou enganado, o Socket foi criado em Berkeley, que foi junto com os processadores, o sistema operacional Unix. Vou perguntar ao meu amigo aqui, Google, onde que foi criado o modelo de programação de rede Socket. Eu acho que é Berkeley, ou Stanford ou Berkeley, que provavelmente essas duas são as mais famosas, né, da história, né, da arquitetura TCP. Berkeley. Ponto. O jogo do milhão já subiu uma casinha, é o Berkeley mesmo, né? Universidade de Berkeley. Então, assim, apesar de ser uma universidade, né, seria mais, realmente concordo, seria mais didático se fosse TCP, mas é stream, mas leia esse stream, entenda esse stream como TCP, né? Bom, aí a gente tem o cliente, e agora vamos ver o servidor. Então, aqui a gente tem o código do servidor, que bonitinho. Antes de eu sair explicando, um minutinho para vocês olhar a sequência aí, já para deduzir o funcionamento.
Então, vamos lá, ó. Então, é bem tranquilo, né? Se já entendeu os anteriores, aqui é bem tranquilo, porque, aí, vamos lá, repeteco, né? Importa a biblioteca socket, aqui o host e a porta. Detalhe, 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 detalhe. Aqui o host não é o host que vai receber, não, porque aqui é o servidor. Então, isso aqui é o host, é o endereço IP do qual, no processo de binding, é para associar a aplicação. Né? Então, essa aplicação, né, que em execução, né, é um processo, esse processo tem que estar associado a ele um endereço IP e uma porta. Né? Essa porta é um número entre, né, 1 até 65.535, né? Depois a gente vai falar que existem algumas regras bem simples em relação a esse número, mas lembre-se que a porta é um número de 16 bits, né? Então a gente consegue calcular o número máximo facilmente. Mas isso aqui é a mesma historinha que eu contei ontem de um servidor UDP. Por que que precisa do endereço IP? Porque uma máquina pode ter vários endereços IPs, né? Cada endereço IP está associado a uma interface de rede. Logo, quando eu estou dizendo ali, com aquele endereço IP, o servidor está falando, vai falar para o sistema operacional, olha, eu estou associado a essa interface de rede. Né? Então, aqui o if, né, cria o socket, beleza, nenhuma diferença. Aqui aparece uma particularidade do bind, né? Deixa eu ver se tem como aumentar este não tem, né? Então, eu queria aumentar o tamanho do ícone aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não perder tempo, não. Hoje a aula a gente enrolou muito aqui com várias coisinhas, mas depois eu vou ver se eu consigo aumentar o tamanho desse. Mas aqui a gente tem um bind, né? Veja, primeira vez que apareceu o bind aqui foi com esse código, né? Um servidor. Porque esse bind aqui, o servidor vai estar associando. Não, mito, né? A gente viu no servidor UDP que também tem um bind, né? Porque tanto o UDP como o TCP, o servidor tem que associar, né, a porta. Então, beleza. Então, aqui também o servidor a gente vai fazer o bind, mas aqui é típico, se eu olhar esse servidor aqui, esse código, e já de cara eu sei que esse código aqui está baseado numa programação de um servidor orientado à conexão. Por quê? Por causa do listen. Né? Então, nesse momento aqui, né, imagina que você é o programa, né, o sistema operacional que está executando esse código. Então, ele vai executar essa linha, 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 vai executar essa linha e ficar bloqueado. Então, o listen é bloqueante. Aqui o servidor para. Pum. Imagina que você estivesse escrevendo na tela, print, 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 aí bem nessa hora a tela ia parar. Pum. Por quê? Porque o servidor só vai sair desse listen quando chegar o pedido de uma conexão. Tá? Então, aí ele vai, aqui no caso, aceitar. Professor, como que eu sei se ele vai aceitar ou não? Então, aí a gente pode passar parâmetros para o accept aqui. Aqui nesse caso, ele vai aceitar de qualquer jeito. Do jeito que ele está aqui, ele vai aceitar. E o accept, né, ele retorna o com e o address, né, que são informações, né? Esse com é relacionado a um objeto relacionado à conexão, onde que a gente vai utilizar para enviar e receber, e esse ADDR é outra variável, né, que vai ter a porta, em resumo, esse ADDR vai ter a porta e o endereço IP do cliente que conectou, tá bom? Esse with com, né, que eu vou abrir, né, essa conexão, então, e aí o servidor aqui, pessoal, prestem atenção que eu vou falar aqui, coisa importante. Deixa eu ver quem está dormindo aí. Deixa eu descobrir quem está dormindo. Porque minha câmera, eu posso ver a câmera de vocês, né? Deixa eu ver. Será que é o Raildon que está dormindo aí? Acorda, Raildon. Não, não é eu não. Não é Liga não, não? como não é eu.
Ah, tá. Então, presta atenção, pessoal. Regala os olhos aí, todo mundo. Deixa eu ver se está todo mundo com os olhos arregalados. Existem dois tipos de servidores, que são chamados servidores interativos e os... Ixi, falhou a minha cabeça aqui, bloqueou. Interativos e concorrentes. Tá? Os interativos são os servidores que eles vão executando linha por linha, como a gente está fazendo aqui, é um servidor interativo. E existem os servidores concorrentes, que para cada conexão, ele cria uma thread para tratar aquela conexão. Os servidores interativos, eles tendem a ser mais rápidos, ocupar menos memória, porque ele é interativo. O thread, eles acabam ocupando mais memória, porque você precisa criar threads, né, que são unidades de processamento paralelos, mas o tempo de resposta para o cliente acaba aumentando, porque você vai criando threads para cada cliente. Tá? Então, o interativo. O que seria o interativo? Imagina uma fila, né? Chega uma fila do banco, aí vai enfileirando, e você tem um atendente ali, chama um, depois chama outro, depois chama outro, depois chama outro. Então, ele... Para o sistema é interessante, porque você tem só um atendente. Só a pessoa ali, o atendente, é uma pessoa só. Só que ele vai trabalhar de forma interativa. Então, ele ocupa, inicialmente, vamos dizer, menos recursos, né? Porque ele... Agora, o que seria o concorrente? Imagina que agora você tem 10 atendentes. Aí as pessoas vão chega e já encaminha para um atendente. Então, tem a capacidade de ter vários atendentes ao mesmo tempo. Acaba melhorando o tempo de resposta. Só que, no concorrente, você precisa criar threads, você vai acabar alocando mais recursos, né? Porque cada requisição vai ser alocada numa thread separada, né? Eu falei thread, mas a gente pode trabalhar com thread ou com subprocessos, que existem lá em sistemas operacionais, se vocês estudarem esse conceito, né? Uma thread e subprocessos, né? Bom, eu não vou entrar profundamente aqui, né, para a gente não afastar muito do conteúdo da aula hoje, mas eu só queria chamar a atenção de vocês aqui, podem piscar, falei para vocês ficarem com os olhos arregalados, né, agora pode piscar. É o seguinte, na programação, eu, programador, que vou diferenciar o código sequencial com código concorrente. Aqui é sequencial. Por quê? Porque perceba que cada conexão ela vai ser tratada de forma sequencial. Por exemplo, aqui eu aceito um pedido de conexão e agora eu vou tratar a conexão. Então, o que eu vou fazer? Né? Aqui tem um loop infinito. Então, veja bem, que nesse servidor ele nunca mais vai aceitar uma outra conexão. Por quê? Porque eu estou preso num loop infinito. Mas aí, né, se o usuário enviar nada, então o que ele faz aqui? Ó, aceita uma conexão, vai escrever na tela, conectado com esse ADDR, né, é um objeto que recebe o endereço IP, a porta IP do cliente. Enquanto true, ele vai receber uma mensagem e vai devolver essa mensagem para o cliente, que é o data, com connection receive. Então, ele vai receber um dado. Na hora que esse dado chegar, ele vai desbloquear, né, o receive ele é bloqueante, então ele vai ficar aguardando uma mensagem. A mensagem chegou. Se não tem nada na mensagem, ele quebra o while, né, uma lógica besta, mas era só para poder mostrar que se o cliente enviar nada, uma string vazia, aí ele fecha a conexão com o cliente. Se não, enquanto o cliente continuar enviando mensagens, ele vai devolver. Veja que legal que o comando, se a gente quisesse implementar aqui o comando ping-pong, né, é essa ideia, ping-pong, né, ele envia e devolve. Então, ele envia uma mensagem e devolve a mesma mensagem. Que o data aqui, o data, né, o data aqui é o conteúdo que ele recebe e ele devolve, né, send a mensagem, tá bom? Então, somente quando ele sai desse IO, né, que ele teria a possibilidade de aceitar uma nova conexão, mas aqui a gente precisaria ter um loop aqui, né,
loop aqui para voltar para o listen, né? O código do jeito que está, não. Ele só vai atender um cliente, e quando o cliente não enviar mais nada, ele vai encerrar e vai acabar o programa, não tem mais nada para fazer, né? Porque não tem nenhum comando de repetição para ele voltar aqui para o listen de novo para guardar uma nova conexão. Belezura? E se eu fosse programar o concorrente, né? Para eu programar o concorrente, a primeira coisa eu tenho que saber, né? Programar utilizando thread ou subprocessos, que é algo que nós vamos estudar nessa disciplina. Eu vou explicar isso para vocês, porque vocês vão precisar programar algumas coisinhas, e algumas coisinhas podem ser sequenciais ou paralelas, então a gente vai estudar nessa disciplina esse aspecto, né? Não é complicado não, mas eu dou uma mãozinha para vocês para facilitar a vida de vocês aí no desenvolvimento dos projetos, né? Mas quando a gente, por exemplo, aqui, se eu quisesse desenvolver um servidor concorrente, nessa linha 7, eu vou aceitar a conexão e criar uma thread e encaminhar essa conexão para essa thread. E ele voltaria para o listen, para guardar uma nova conexão. Então, o servidor principal, ele atende as requisições mais rápido, né? Porque chega uma conexão, ele cria um subprocesso e aguarda uma nova conexão. Chega uma conexão, ele cria uma thread e volta a guardar uma nova conexão. Então, para os clientes, essa conexão, esse momento inicial, ele é mais rápido. No sequencial, não. O servidor, veja bem, quando o servidor está tratando no sequencial, está tratando uma conexão, né, tratando um pedido ali, se ele não estiver no accept, se essa conexão chegar e ele não aceitar, ela vai ser perdida. Tá? Na vida real, isso acontece algumas vezes, que a gente vai conectar com o servidor e já tem uma resposta de erro, né? Porque o servidor não está apto a aceitar, né? Ele fica guardando, aí quando não tem o aceite, ele vai gerar uma exception, o protocolo TCP, né? Ele tenta a conexão por um período de tempo, se não tiver o aceite desse pedido, ele vai encerrar a conexão, e aí gera uma exceção, tá? Então veja que esse código aí também não tem em momento algum try exception, né? Isso é ruim. Aqui num ambiente controlado, né, que a gente está fazendo tudo bonitinho, tá? Minha máquina está rodando, tem internet, tem tudo, tal, você roda, beleza, não vai gerar exceção, mas você não sabe o ambiente no qual esse programa vai ser executado, né? Então pode acontecer erros. Belezura? Entenderam? Flask, não vamos ver sobre Flask aqui, não. Esse material que é de sistemas distribuídos, aí eu faço uma revisãozinha aqui, né, depois fala do Flask, legal. Mas, spoiler, mas não estou dando SD, eu não sei se o Ayrton vai falar, não sei. SD eu gosto muito de trabalhar no o que se fala? Hands-on, né? Bastante programação mesmo, porque é uma disciplina que o aluno já chega lá com bastante conhecimento, então já dá para pôr as coisas na prática e tal. Então, esse material eu dou em redes 2, mas lá em sistemas distribuídos eu faço essa visão geral e falo de algumas outras plataformas, frameworks, né, que traz algumas vantagens no desenvolvimento, né. Até porque em sistema distribuído a gente fala sobre alguns aspectos de um sistema distribuído, algumas transparências, algumas vantagens, né, então a gente precisa subir um nível aí. Belezinha, pessoal? Tarefinha de casa. Temos perguntas no chat. Poderia explicar a diferença entre send to e send all, receive full, receive? Cara, a diferença deles aqui é porque o socket, né? O
Um está atrelado ao UDP e o outro ao TCP, só isso. Aí quando a gente vai utilizar o TCP, utiliza esses aí, receive, receive all, send, send all, né, aliás, receive, send all. Eu queria falar com vocês, tinha um negócio aqui importante que eu queria falar. Ah, lembrei, da tarefinha de casa. Então, aula de exercício de reforço. Você sei que todos fizeram a do DP, né, ontem, do fatorial, todo mundo fez, tal. Alguns até eu sei que se animaram, fizeram até mais. Mas agora faça com... Ontem era o DP, né? Agora faça com TCP. O mesmo problema. Faça um programa cliente, um programa seguindo o modelo cliente-servidor para calcular o fatorial. Então, o cliente envia um número, o servidor calcula o fatorial e devolve. Beleza? Entendido? Vou... Depois eu vou fazer... Colocar lá na... Eu vou anotar aqui do lado aqui. Colocar a listinha, né? Vou escrever o problema e colocar na lista de exercício e colocar lá no SIGA. Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. SIGA, redes 2, a lista, né? Ele já tem outras listas, mas como esse aqui está surgindo no momento da aula, eu, vou anotar aqui para fazer bonitinho aqui. Mas a ideia é vocês pôr a mão na massa. Eu falei, por exemplo, do try exception. Então coloca o try exception nesse código, né? Porque ele pode gerar erro, né? Beleza? Então é isso aí. Acabou a aula, professor? Não, não acabou a aula. Vamos voltar para o livro. Tem alguma coisa, alguma pergunta, pessoal, em relação a Sócrates? Então, vamos voltar ao nosso querido livro. Vamos voltar ao nosso livro e vamos dar continuidade nele. Por quê? Porque neste livro, a gente parou no livro bem nessa parte que fala sobre Sócrates, tá bom? Aí lembrando que eu falei para vocês que aí o livro ele apresenta o Sócrates, mas ele apresenta o código em C, né? O código em C. Então, como a gente vai trabalhar com Python, e Python traz uma facilidade na leitura, né? A gente olhar o código, bem mais simples, olha aí, né? Olha aqui. Mas veja que tem algumas coisas bem interessantes aqui, né? Por exemplo, a gente vê aqui a criação de socket, né? Os parâmetros, né? Algumas coisas um pouco parecidas, né? A definição aqui do endereço de internet. Existem algumas semelhanças, né? Mas aí também tem as particularidades, né? Então foi aqui, a gente parou no livro nessa parte. Então vamos dar sequência. Ah, esse código aqui é do cliente. Esse código aqui é do cliente. Olhando esse código, me responda, esse cliente é TCP ou UDP? Questão de prova, caiu na prova. Quem acha que é UDP, levanta. Quem acha que é o TCP, né? Quem acha que é o DP, entendeu por quê? Melhor, quem acha que é o DP não entendeu por que é TCP? Fale agora, eu não respondo na prova. Então é bem simples, né? Porque aqui a gente tem um connect aqui, né? Então, se está tendo um connect, então seguindo o modelo TCP, né? Orientado à conexão. Então, esse aqui é só o código do cliente e aqui o código do servidor. Olha, tanto que é lindo o Python, né? Ó, tanto que a gente, galera, 6, 7 linhas, a gente já resolveu o problema. Né?
Veja aqui, ó, close, né, fechando as conexões, fechando o socket e fechando a conexão. Tá? Que tanto o socket quanto a conexão são entradas e saídas, né? O C você faz o close aqui dos dois. Então, continuando o nosso livro, ele vai falar de alguns elementos, né, do protocolo de transporte. Né? Sobre o endereçamento, a gente já até adiantou um pouco ali para poder ver o código, a gente falou sobre o endereçamento, que a porta é um conceito relacionado ao endereçamento, porque a gente está endereçando o quê? Um processo numa máquina, essa é a finalidade da porta, né? Estabelecimento de conexão, a liberação de conexão, esse controle de erro e controle de fluxo é muito legal, porque a gente não precisa estudar, porque a gente já estudou. Então, os protocolos que aparecem aqui para controle de fluxo e controle de fluxo e controle de erro é os mesmos que a gente já estudou anteriormente, né? A multiplexação, que ela está intimamente ligado com o endereçamento e algumas particularidades, e recuperação de crash, né? De erros, né? Sim, existe o conceito de erro, falha e crash. Né? São níveis, né? Falhas é um mau funcionamento que não obrigatoriamente gera erro, entendeu? Uma falha. Por exemplo, aqui a internet pode ter falhado por um segundo, mas não, a gente continuou a comunicação porque os protocolos o protocolo TCP ele é confiável, ele não recebeu um retorno, ele retransmitiu, então ele é mais robusto, né, que o DP. O DP iria perder mesmo. Então, existem erros, né? Existem falhas, né? Mas não necessariamente essa falha provoca um erro. O erro ele é sentido. De repente, aqui, por exemplo, a minha tela ficou preta e voltou, quer dizer, não tem imagem, voltou. Então, ali houve um erro. O erro é algo que a gente percebe, ele traz um mínimo de prejuízo, né? Esse prejuízo ele pode ser calculado. Pode ser muito pouco, né? Detalhezinho, ou algo muito grave. Então, o erro, normalmente, né, as falhas não controladas ou excesso de falhas, sequência de falhas geram erros, né? Beleza? Os erros, não obrigatoriamente, eles vão inutilizar o seu sistema. Aconteceu um erro, ali houve uma perda, uma falha, mas o sistema, mais para frente, ele está operacional. Agora, crash não. Crash é parada completa, interrupção completa. Então, por isso que em inglês vocês vão aparecem esses termos, né? Falha, erro e crash. Então, o inglês é mais detalhista nesse problema, né? A gente acaba no português falando erro, falha. Então, aqui, como a gente, nessa disciplina mais técnica, nessa parte de recuperação de crash, né, a gente precisa diferenciar esses conceitos. Beleza? Entendido? Vocês estão... É muito silêncio. Muito silêncio de vocês. Quem sabia essa diferença de falha, erro e crash? Qual que é a tradução de crash? É queda, né? Quebra, crash, houve uma crash. Deixa eu ver como que ele traduz crash. Crash. Colidir, né? Até colidir, colisão, acidente. Crash. Mas aqui não é no sentido de colisão, né? Nem de batida, no sentido de interrupção total do sistema. Houve um crash. Legal. Igual quando a gente vai tratar de desempenho, né? São algumas palavras que a gente tem que tomar muito cuidado. Parece, mas não é. Desempenho, eficiência, eficaz, efetividade, acurácia, são tudo termos diferentes. Então, vocês aí, futuros alunos de TCC, vão falar, então, cuidado, eficiência é uma coisa, eficácia é outra, efetividade é outra, desempenho, velocidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses termos.
Momento cultural. Bom, depois do momento cultural, vamos lá. Endereçamento, né? Então, isso aqui a gente já adiantou que o que a gente tem nessa figura aqui? São as camadas, né? Camada física, camada de enlace. Aí a camada de rede, ela pode ter um ou mais endereços, né? Então, o NS vem de Network Address Protocol, né? Networking Address Protocol. Então, o protocolo, aqui é o endereço, né, desse ponto de acesso, que na maioria das vezes, na rede, né, a gente olhando para a arquitetura TCP/IP, esse aqui é o número IP, né, de uma forma genérica, ele é o NSAP, tá? Esse NSAP é o nome genérico, que existem várias arquiteturas de rede, então cada arquitetura de rede vai ter sua maneira, né, a os seus tipos de NSAP. Agora, quando a gente olha para a arquitetura TCP/IP, é o número IP. E aqui em cima também a gente precisa de um ponto, né, que é o TSAP, né, que é o transport, né, address, endereço, né, aqui, que a gente, olhando para a arquitetura TCP/IP, a gente já falou que é o quê? É a porta. Geralmente, essa porta, a gente olhando aqui na figura, na host 2, né, a gente tem vários processos em execução, que o servidor 1, servidor 2, então, numa máquina a gente pode ter vários servidores, vários processos, todos esses servidores, né, todo processo, ele precisa estar associado a uma porta e na arquitetura, uma ou mais portas, né? A gente até vimos o conceito de multiplexação da camada de transporte, que é uma aplicação poder utilizar um ou mais portas aqui, né? Geralmente ele vai utilizar uma porta, e essa porta, né, normalmente ele vai ter um número inteiro aqui, né? Então, aqui, por exemplo, é o 1522, aqui é o 1836, então esse é o número que vai identificar. Quando chegar um pacote de rede, o sistema operacional pega esse pacote de rede, né, analisa o cabeçalho, e baseado nesse cabeçalho, né, aqui a camada, né, a camada de transporte, vai receber esse pacote da camada de rede, vai olhar, né, para esse pacote aqui, e vai olhar o número da porta e vai encaminhar para as aplicações. Ponto importante, eu falei que todo processo precisa ter uma porta. Todo processo, tanto o cliente quanto o servidor. Todo processo utilizando a rede precisa ter uma porta. Não é só o servidor, é todo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vamos voltar aqui. Vamos olhar o cliente. Vou pegar o cliente UDP, que eu acho que ele é mais simples ainda. Né? E eu vou perguntar para vocês. O servidor está rodando na porta 6789. O servidor está na porta 6789. Esse número aqui é o número da porta do servidor. E aonde que eu falei qual que é o número da porta do cliente? Oh, professor, o código ele é tão simples, eu não preciso estudar, não. Aí o professor põe na porta, ou põe na porta, põe na prova. Explique aonde que está a definição da porta do cliente. Aí o aluno responde, na linha 3. Aí o professor fala, não, a linha 3, o cliente está falando qual é a porta do servidor. Então, nesse caso aqui, o cliente,
Na hora que ele vai criar um socket, o sistema operacional pega uma porta aleatória que não está em utilização e atribui a esse cliente, tá? A gente não está sabendo aqui, a gente não sabe aqui, mas isso é algo que é feito debaixo dos panos. Quando? Quando a gente vai criar o socket aqui, ó. Quando a gente chama esse método socket. Então, veja que por trás do socket existe uma negociação com o sistema operacional. Ô, sistema operacional, estou querendo utilizar a rede. Você tem rede? O sistema operacional fala, eu tenho rede. Aí ele vai falar, então, eu posso usar a rede? Vai falar, sim, você pode utilizar a rede. Ele, então é o seguinte, aloca, né, o meu processo aqui está na memória tal, então associe uma porta para mim. Aí fala, ok, eu vou pegar um número aqui disponível, deixa eu ver aqui, o 22.222, beleza. Então agora eu vou associar esse número a você. Então toda mensagem que você gerar, eu vou colocar esse número da porta nos seus pacotes. Então todo pacote de rede que essa aplicação gerar, essa porta vai estar embutida lá. A gente não vê, a gente não está vendo aqui, a gente não precisa fazer isso explicitamente, mas implicitamente ela é feita debaixo dos panos desse método socket. Entendeu? Então vamos voltar aqui. Então, o que eu falei para vocês, que toda aplicação, veja, essa aqui a gente tem um número, né, de porta, então toda aplicação que vai utilizar a rede, como que a aplicação vai utilizar a rede? Quando ele cria um socket. E ao momento de criar um socket, no processo de criação de um socket, o sistema operacional vai atrelar, vai associar, né, o bind, né, vai associar a uma porta a um processo. E dessa maneira, quando chegar pacote de rede aqui, a camada de transporte, né? A entidade de transporte, que é um processo, né, mantido pelo sistema operacional, ele vai saber encaminhar as mensagens adequadamente. Olha, ficou grande aqui, como que eu consegui fazer isso? Vocês viram? O mouse ficou grande. Eu não sei, eu queria saber como que eu fiz isso. Ficou legal. Bom, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre estabelecimento de conexão, né? Então, olha lá, um problema-chave associado à confiabilidade está relacionado à perda de quando os pacotes são perdidos, né? Quando há eles são danificados, né? Corrupted, né? Corrompidos, né? No sentido de os valores ali atrasados, né? Ou atrasados, os valores ali adulterados, ou atrasados, ou duplicados, né? Duplicação de pacotes, né? E é um problema que acontece muito um fator que um fator que impacta muito na duplicação de pacotes são os algoritmos de roteamento, né? Por exemplo, a gente estudou o algoritmo de inundação. E o algoritmo de inundação, ele naturalmente faz a duplicação de pacotes, porque pela filosofia da inundação, né, ele recebe um pacote numa interface de rede e duplica, né? Ele envia cópias para todas as interfaces de saída. Então, ao decorrer do tempo, né, pacotes podem ser duplicados na rede, né? Então, a conexão, né, é uma maneira de a gente lidar com esses problemas aqui, né? Aqui ele fala que, então, uma maneira que o Tannenbaum vai falar, né, que para a gente fazer esse controle, né, se um pacote foi perdido, por exemplo, se ele é duplicado, é a gente adicionar a um pacote uma chave, um número, né, que é um número de sequência, né? Então, até aparece aqui o número de sequência. Só que esse número de sequência, a gente também tem que a gente tem que atribuir o número de sequência, a gente tem que ter cuidado na atribuição desse número de sequência. A gente tem que evitar utilizar o número de sequência num período de tempo menor que é o tempo máximo que um pacote tem de ir e voltar. Por isso que ele apareceu 2T aqui, ó.
tá? Por que disso? Vamos pensar, tá? Vamos pensar juntos aqui. Olha, um pacote, ele gasta um tempo T de ida e um tempo T de volta. Então, dando um tempo 2T. Esse tempo T, a gente está admitindo um tempo pior dos casos. Um tempo extremamente alto. Pior dos casos. É o T. Então, não é o melhor, é o pior. Se eu criar um pacote e atribuir um número de sequência, né, em que não houve o reconhecimento que aquela mensagem foi enviada, eu vou estar gerando um pacote na rede com número de sequência duplicado. Então, isso é uma razão de gerar pacotes duplicados. Porque eu gero um pacote, mas ainda aquele pacote, aquele número de sequência, ele está sendo utilizado. Lembre-se que a camada de transporte, os computadores que estão interligados, né, os end device, né, eles podem estar a distância muito grande um do outro. Que esse pacote vai passar por um roteador, outro roteador, até chegar no destino. E esse tempo aí é um tempo muito difícil de ser calculado. Esse tempo, esse T aí, né, o T maiúsculo, né, ele é um tempo difícil de ser calculado, não é fácil. Mas, como uma maneira simples da gente saber se um pacote está duplicado ou ele foi perdido, é atribuir um identificador para ele. Agora, a gente não pode repetir esse identificador enquanto esse número ainda ele é válido. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Essa figura mostra isso, né? O Tannenbaum, ele representa aqui que esse tempo T, né, nessa figura, né, representa aqui um tempo aonde que aquele número de sequência, nesse intervalo de tempo que a gente, no eixo Y, a gente tem os números de sequência, né, como o próprio nome fala, ele é sequencial, então inicialmente 0, 1, 2, 3, 4, aí tem 60, 70, 80, 120, e esse número de sequência vai crescendo ao longo do tempo. Só que chega um momento na vida que esgota, né? Por exemplo, o número de sequência geralmente é um número de 16 bits. Então, ele vai se esgotar. Chega um momento que você tem que reaproveitar esse número. Mas você não pode reaproveitar esse número, o T, dentro, o número de sequência, no intervalo 2T. Tá? Porque esse tempo T aqui, né, que esse aqui está representando a ida, mas também tem a volta. Nesse tempo aqui, se você gerar um pacote de rede com um número de sequência, ele vai gerar duplicata na rede. Então, porque aqui nessa figura aqui, ele está mostrando um exemplo que no tempo 70 aqui, ó, aqui é time, né, 70 segundos, né, ele não coloca aqui a unidade de tempo, mas a gente, geralmente em redes, né, a gente trabalha com segundos. Então, aqui, aos 70 segundos, houve uma crash, né? Opa, voltando, houve uma crash, né? Então, aí o computador ele é reiniciado. Se a partir dos 70 segundos, se ele utilizar um número de sequência nesse intervalo aqui, ele já vai gerar duplicata na rede. Porque esse pacote ainda existe na rede, porque está no tempo T, né? Qualquer pacote criado na rede em um período 2T, você não pode gerar um novo pacote na rede com aquele número de sequência. Senão você está gerando duplicatas. Vocês entenderam isso? Vamos imaginar aqui uma situação, né? Aqui da minha casa. Da minha casa, eu vou enviar um monte de mensagens lá para a universidade, para a UFP. E para cada mensagem que eu envio, eu vou colocando um número, né, para identificar o número 1, número 2, número 3, número 4. Só que eu estou um protocolo orientado à conexão. Repare aqui, connection. Então, orientado à conexão.
Ou seja, para toda mensagem que eu envio, eu tenho a confirmação dela. Então, eu enviei a mensagem 1, eu vou ficar aguardando o reconhecimento da mensagem 1. Da mensagem 2, aguardo o reconhecimento da mensagem 2. Envio a mensagem 3, aguardo o reconhecimento da mensagem 3. Envio a mensagem 4, aguardo o reconhecimento da 4. Se eu enviar uma outra mensagem, então vamos imaginar que eu enviei a mensagem 1, 2, 3 e 4. Aí eu, sei lá, dormi, acordei e falei, vou mandar novas mensagens. Vou mandar a mensagem 1. E mando a mensagem 1. Qual que é o problema disso? Quando chegar o reconhecimento da mensagem 1, esse reconhecimento é da última mensagem que eu enviei ou da primeira? Não tem como eu saber. Então, por um período de tempo, eu não posso repetir a identificação das mensagens. Tá? E aí, né, tem que ser no período 2T. O livro fala qual que é esse T? Não. Mas a gente, numa rede, a gente já tem que admitir que esse T é o maior tempo possível. Tá bom? Qualquer envio de mensagens em um período menor do que 2T, a gente pode estar provocando duplicatas. E é por isso que alguns pacotes duplicados podem acontecer na rede. É um problema, tá? É um problema sério isso aqui, inclusive. Né? É um problema atual. Inclusive, tem um aluno, né, que ele é orientado da Juliana, e eu estou como co-orientação dele, está tratando desse problema nas VANETs, né? VANETs é um ambiente que pode acontecer muita duplicação de pacotes, pela natureza do roteamento, questão de confiabilidade, então a gente tem muita duplicação de pacotes. E o que isso pode gerar? Pode gerar uma sobrecarga em alguns dispositivos de rede, onde o consumo de energia ele é sensível ao consumo de energia. Então, existem alguns dispositivos, né, alguma chamada RSU, unidades que ficam na estrada, né, que funcionam ali, vamos dizer, como roteadores de rede, mas não é só roteadores, tem outros papéis dentro de uma rede. VANET é uma rede veicular, né, rede veicular. Então, essas duplicatas podem provocar consumo excessivo de energia, porque ali o equipamento está gastando tempo para processar um pacote que é uma duplicata, ou seja, ele já foi enviado, né? Bom, o estabelecimento de conexão, antes do estabelecimento de conexão, o que o Tannenbaum chama a atenção da gente? Que numa conexão, todos os nossos pacotes, né, os nossos segmentos precisam ser identificados. Que essa identificação, por padrão, se dá através de um número de sequência, ou seja, um número que vai sendo incrementado a cada mensagem que é enviada. E esse número não pode repetir enquanto não houver uma confirmação daquele número. Senão, a gente não vai conseguir distinguir qual pacote, se aquele reconhecimento é de um pacote mais novo ou menos novo, ou de qual pacote que foi enviado. Então, tem que existir um controle do número de sequência. Agora, a gente vai estudar aqui o processo de conexão, que é o processo mais comum nos protocolos orientados à conexão, que é o famoso three-way handshake, tá? Three-way handshake, né? Handshake em inglês significa aperto de mão, tá? Então é uma alusão ao processo de conexão, né? O handshake significa acordo, né? No sentido de acordo, né? E esse acordo se dá através de três vias, né? Existem 3 passos. Então, aqui na figura, ó, a gente tem aqui, nesse eixo aqui, né, representando aqui o tempo, né, o eixo vertical representando o tempo, né. Então, a gente tem os 2 hosts aqui, o host 1, o host 2, e a conexão, ela vai ser iniciada, ela não está estabelecida, né, ela vai ser estabelecida somente depois dessas 3 vias aqui, né? As 3 têm que acontecer, e se as 3 acontecerem
com sucesso, a conexão ela é criada, tá? Então, ainda a conexão está stand-by. O host 1 vai falar para o host 2, né? Então, imagina que o host 1 aqui é o cliente, e o host 2 é o servidor. Então, o host 1 vai falar, vai mandar uma mensagem para o host 2. Só que o host 2 tem que saber que quando chega uma mensagem, se aquela mensagem é um pedido de conexão. Então, existe uma mensagem específica, que é uma mensagem que a gente está chamando aqui como CR, né? Que vem de Connection Request. Então, um pedido de conexão. Então, essa mensagem vai ser enviada. O que a gente acabou de aprender? Que toda mensagem precisa ser identificada, né? Porque se a gente estiver trabalhando com um protocolo confiável, a gente precisa saber, a mensagem foi perdida. Qual mensagem foi perdida? Eu preciso identificar a mensagem, né? Ah, o carro ali queimou, mas qual carro? A gente tem que identificar o carro. Então, toda mensagem ela é identificada. O host 2, ao receber uma mensagem que é do tipo CR, ele vai devolver uma mensagem ACK, que é uma mensagem de reconhecimento. Ele está reconhecendo o quê? Aí ele vai colocar aqui ACK igual a Y, quer dizer, uma mensagem de reconhecimento que ele está reconhecendo a mensagem X. O que é a mensagem X? É uma mensagem de pedido de conexão. Ainda mais, na mensagem de ACK, o host 2 vai dizer, vai informar o número de sequência que ele vai utilizar nas próximas mensagens que ele for enviar. Tá bom? Por que X e por que Y, pessoal? Por que X e por que... Presta atenção aí, ó. O Yuri, presta atenção. Jorge Luiz, presta atenção também. Olha o seguinte. Naturalmente, a gente pode pensar o seguinte: olha, se está iniciando uma conexão, então começa do 1, né? Aí, trivial. Ó, vou criar uma conexão. Vou criar uma conexão com a máquina. Então, a primeira mensagem é a mensagem 1, a segunda mensagem 2, a terceira mensagem 3. A conexão, ela é um recurso que não é compartilhado. Então, o cliente cria uma conexão com o servidor, isso é uma conexão. Um outro cliente cria uma conexão, tem muito R nessas palavras, né? Um cliente, R, né? Um cliente cria uma conexão com o servidor. É uma outra conexão, é um outro recurso. Esses recursos não são misturados, cada um tem o seu. Se cada um tem o seu, por que não começa com o número de sequência igual a 1? 1, 2, 3. Então, beleza. Por que o host 1 tem que colocar o número de sequência? Por que o host 2 tem que informar o número de sequência? Se a gente começasse 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Era só seguir o ritmo. Para responder essa pergunta está relacionada ao aspecto de segurança. Então, a resposta dessa pergunta é em relação à questão de segurança. Quando o host 1 envia o número de sequência X e o host 2 envia o número de sequência Y, após essa negociação, se o host 1 enviar um segmento que o número de sequência não está de acordo, o host 2 vai ignorar essa mensagem. Entendeu? Então, esses números de sequência vão funcionar mais ou menos como uma chave. O host 1 está falando para o host 2, eu quero conectar contigo, mas as minhas mensagens vão começar com o valor 2002. Aí o Y, o host 2 vai falar para o host 1, ok, eu reconheço a tua mensagem, ou seja, eu quero conectar contigo, mas as minhas mensagens, escuta aí, minhas mensagens vai ser a partir de 35.003. Beleza, fizemos esse acordo. Então, se no host 1 tiver um aplicativo, um vírus,
que ele quer enviar uma mensagem se fazendo pelo host 1, tentando entrar nessa conexão e enviar um pacote com número de sequência fora desse acordo, os computadores não vão aceitar aquela mensagem. Então, esse número de sequência está muito mais relacionado a um aspecto de segurança do que de outra coisa, tá bom? Mas, ali, ó, inicialmente, quando o host 1 fala que o número de sequência é X, as próximas mensagens serão X mais 1, X mais 3, X mais 4, X mais 5 e assim por diante. A partir do momento que essa conexão foi estabelecida entre o host 1 e o host 2, o host 2 vai mandar a mensagem Y, Y mais 1, Y mais 2 e assim por diante. Então, esse X e Y é um valor inteiro inicial, que são distintos. Então, o X aqui poderia ser 10 e o Y poderia ser 99. O X poderia ser 100, o Y poderia ser 5. Tá? Mas, e a partir da terceira via é que, de fato, a conexão está criada. Então, por isso que é three-way handshake, né? Um acordo em 3 vias. Então, o host 1 e o host 2. O host 1 pede a conexão. Se o host 2 quiser conectar com um, ele tem que enviar uma mensagem ACK com esses valores, sequência e ACK aqui, né, corretos. E a partir daí, o host 1 vai enviar um dado, né, com o número de sequência X, tá? Aqui é X mais 1, né? E ele vai, o ACK tem que ser Y, que ele vai estar reconhecendo a última mensagem recebida do host 2. Então, qual que é a mensagem do host 2? Número de sequência Y, por isso que aqui está Y. Tá bom? Esse ACK, ele está reconhecendo a última mensagem recebida do host 1. O host 1 mandou uma mensagem com o número de sequência X. Por isso que o ACK aqui é X. Entendeu isso daí? Entendeu, Ana Beatriz? Entendeu. Vou fazer uma prova aqui, uma pergunta, vocês não responderem, vocês vão ver. Então, atenção, atenção. Lista de presença, deixa eu escrever aqui. Lista de presença. A partir de agora, todos que estão na aula, escreva presente, presente. Aí vocês estão prometendo presente, eu quero... Dia 21 de novembro, está chegando. Belezinha? Então, chega por hoje, né? Chega de redes 2. Agora eu tenho outra aula. E com isso, aproveitar um pouquinho desse tempo para subir as aulas lá para o CIGAR. Então, pessoal, por hoje é só. Continue estudando, tá? O livro, não fique dependendo somente das aulas ou aguardando o conteúdo ser apresentado aqui, já vai estudando. Esse aí é o capítulo 6, camada de transporte. Vai lendo o livro, estudando, e dúvidas, tirem na próxima aula. E lembre-se que vocês têm uma tarefinha para fazer aí, que eu deixei hoje, que é o fatorial, implementar o fatorial no modelo cliente-servidor, utilizando o socket e o protocolo TCP. Belezura? Então, por hoje é só. Boa semana para todos, bom final de semana, e a gente se vê na próxima segunda-feira.